O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie convidam você a participar do programa Portal Educativo. Fala aí, gente boa aqui da TV Ondas Play. Estamos iniciando mais um programa Portal Educativo. E hoje vamos falar sobre a construção de um casamento imperfeito. O que é possível se pensar sobre o casamento, sobre a instituição casamento nos dias atuais? Será que é possível a gente pensar numa sustentabilidade das relações contemporâneas? Por que tanta gente se separa nos dias de hoje? Essa ideia de casamento perfeito, ela é uma ideia pertinente? Essas e outras questões invadem o nosso imaginário, os nossos pensamentos, as nossas reflexões sobre as relações contemporâneas. Principalmente quando a gente pensa nessa instituição casamento, que é uma instituição que a gente percebe um determinado declínio nas últimas décadas. Você sabia que basicamente 50% dos casamentos terminam por volta de 15 anos de relacionamento? Pois é. Essas e outras questões a gente vai estar trabalhando aqui hoje no nosso portal educativo. A construção de um casamento imperfeito. Quem diria, hein, que você ao começar a vender espetinhos iria chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis: galinha caipira, baião de dois, a picanha especial e, claro, o xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Araçatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 99725 7780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. De volta aqui no nosso portal educativo, fizemos essa provocação sobre o nosso tema de hoje, a construção do casamento imperfeito. Por que a gente traz essa ideia do casamento como uma relação, uma instituição que, de fato, precisa muito mais ser tratada, olhada como algo do âmbito da imperfeição do que do âmbito da perfeição? Por que a gente questiona aqui essa ideia de um casamento perfeito possível? Gente, imagina só. Cada um de nós é um universo. Você produz mais de 75 mil pensamentos por dia, você tem uma história, você tem antepassados, você já foi pequenininho, você participa de uma família. Então, cada um de nós é um universo com um contexto, com uma história diferente. E aí você imagina juntar dois universos com histórias diferentes, com personalidades diferentes, com antepassados diferentes, com genéticas diferentes, com formações culturais, familiares, estruturais diferentes, dois corpos diferentes.
com temperaturas diferentes, com metabolismos diferentes. Desses 75 mil pensamentos que a gente produz por dia, o seu companheiro ou sua companheira, aquela pessoa que divide uma vida com você, vai ter acesso a uma pequena porcentagem. Os objetivos que você tem, os direcionamentos, os desejos, será que serão totalmente compatíveis com aquele outro universo com o qual você está se relacionando, com o qual você está se aproximando? Então, por isso, essa ideia de um casamento, de um relacionamento perfeito, é uma ideia absolutamente utópica e que muitas vezes, quando passa a ser um objeto de perseguição ou um objeto de idealização absoluta, acaba gerando o efeito contrário e transformando a relação do casamento numa relação absolutamente adoecida ou tóxica ou fadada ao fracasso. Portanto, aqui, quando a gente faz essa provocação no programa, a gente traz essa ideia de que o casamento, que talvez se aproxime de uma relação mais fecunda, mais fértil, mais estável, mais feliz, seja aquele casamento efetivamente imperfeito. Ou seja, aquele que admite as pedras no caminho, que admite as imperfeições, que admite o conflito, as divergências, e que isso não impede que haja o encontro, o diálogo, o desejo, a sinergia. E se você estabelece, então, a perfeição como um pilar fundamental do casamento, você pode estar trazendo esse aspecto mais pueril, mais rarefeito, mais poroso à construção e à vivência do seu casamento e do seu relacionamento. Tem algumas questões atualmente que modificaram muito a ideia de um casamento e que trouxeram algumas dificuldades, algumas complexidades à manutenção e à sustentação do casamento, enquanto relação, enquanto instituição. Uma das coisas que eu costumo apontar é que o casamento, até alguns anos atrás, né, vamos botar algumas décadas atrás, o casamento ele era um projeto social, não exatamente um projeto pessoal. Você casava porque você tinha que cumprir um papel social, uma tendência social. As mulheres, então, né, quando chegavam aos 20, 25, 30 anos, já tinha passado da idade, da fase. Né? A menina estava com... Falo menina porque hoje o conceito de juventude ele está extremamente extenso. Né? Então, a menina com 23, 24 anos, as pessoas estavam cobrando, mas você não vai casar, você não casou, o que está acontecendo? Vai ficar para a titia? Né? O homem também, qual o seu problema? Não para com ninguém? Como é que é isso e tal? Não vai constituir família, não vai ter filhos? Então, o casamento era um projeto social. Ele atendia a um referencial social, cultural. Hoje em dia, isso mudou significativamente. As pessoas hoje, pelo contrário, não, eu não estou preocupado com isso. Você conversa com um jovem, com um adolescente, não, eu não estou preocupado com isso. Não, eu só quero casar lá para os 30 anos, depois dos 30.
Primeiro eu quero me formar, eu quero estar com um emprego estável. Então, o casamento ele passa a ser um projeto pessoal. Você tem ali muito mais uma escolha pessoal, porque de repente você se apaixonou por alguém, que de repente você, não, poxa, eu estou sentindo necessidade de construir uma família, constituir uma família, de estar junto, de ter alguém ali mais próximo, mais fixo. Poxa, eu quero ter filhos, quer dizer, uma coisa muito mais do seu projeto pessoal, da sua escolha, e não porque existe uma pressão, uma predeterminação, uma conceituação social e cultural que vá te determinar ou te empurrar para aquilo. Além disso, uma segunda questão que tornou muito mais complexo e, de uma certa forma, até mais difícil as questões do casamento, é a questão da divisão de papéis, né? Ao contrário da flexibilização de papéis. Até alguns anos atrás, até algumas décadas atrás, você tinha os papéis do homem e da mulher muito mais definidos. Então, até uns anos atrás, era sabido, basicamente, quem é que ia acordar de madrugada para trocar a fralda do bebê ou para dar de mamar, né? Quem ia limpar a casa, quem ia fazer o jantar. Por outro lado, quem ia sair para trabalhar, quem era o responsável por botar comida dentro de casa, por ser o provedor, não é isso? Quem ia pegar o peso, arrastar os móveis, carregar as compras, quem ia discutir com uma pessoa de fora, quem ia, né, lidar com a questão dos documentos da casa. Então, essa divisão de papéis ela era muito definida. A gente sabe que nós somos frutos de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade machista, né, de uma sociedade de soberania do masculino. Né, a própria língua portuguesa a gente tem esses determinismos, a gente vê isso de uma forma muito clara. Então, na verdade, esses papéis estavam muito bem definidos. De alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, isso começa a mudar, e aí você começa a ter uma flexibilização dos papéis. Quem é hoje o responsável pela sustentação financeira de uma casa? Os dois. Os dois que eu digo, o homem com o homem, quando é uma relação homossexual, né? Homoafetiva, da mulher com a mulher ou do homem com a mulher, todos os dois são responsáveis, né, por uma sustentação da estrutura familiar, né, pagar os boletos, as contas. Claro que a gente ainda tem um pouco do vestígio dessa ideia, né, de que o homem tem que ser o provedor e tal. Isso ainda povoa um pouco, mas, na realidade, na prática, você vê que a mulher se inseriu no mercado de trabalho, né, tem muitas mulheres que sustentam casa hoje e tudo mais. Então, isso vai se diluindo. A questão também do cozinhar, né, quem vai cozinhar, quem vai fazer algumas tarefas domésticas, apesar da gente saber que, na prática social, a gente ainda tem uma sobrecarga da mulher, mas, conceitualmente, essas coisas estão se flexibilizando, e aí o próprio papel do homem e da mulher na família e, sobretudo, na relação, e aí nós estamos falando aqui de casamento, começa a ter essa flexibilização. Só que flexibilizar papéis pode gerar mais conflitos. Porque, espera lá, quem é que faz o quê? Ah, você não vai fazer o jantar? Pô, achei que fosse encontrar uma comidinha pronta. Ué, mas por que eu que tenho que fazer a comida? Né? Então, o conflito, você tem que amplificar o diálogo, a conversa, você tem que chegar a um denominador comum, não dá mais para ser uma coisa totalmente imposta.
Então, isso também pode gerar mais conflito, mais discussão. E esse é um dificultador hoje na manutenção, na sustentação dos casamentos. Um terceiro ponto que eu costumo dizer é sobre as questões jurídicas. Né? Você tinha também no ordenamento jurídico, até a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, também lugares jurídicos do homem e da mulher. Quem mandava, quem assinava. Né? Então, o homem tinha esse lugar privilegiado no ordenamento jurídico. Né? Você vê que agora saiu, agora há poucos dias, a nova lei da laqueadura entrou em vigor. Antes, a mulher tinha que ter a autorização do companheiro, do homem, para decidir se ela queria fazer uma laqueadura ou não. Ela já tinha que ter tantos filhos, ela tinha que ter tal idade. Espera lá. Isso é uma decisão que cabe à mulher. Claro que no casamento isso é um diálogo, mas o procedimento de laqueadura, ele é um procedimento da mulher, né? Porque o homem nunca precisou pedir autorização para fazer a vasectomia. Ora, e em alguns casos até sim era recomendável, né? Você tinha lá o médico às vezes pedia, né? Mas não era uma coisa taxativa como a questão da laqueadura, né? Você não tinha determinismos tão fortes. Fora que, na prática, a gente sabe que as coisas, às vezes, não funcionavam bem assim. Mesmo que você tivesse algumas exigências, mas o homem acabava achando brechas e rompendo com algumas coisas, porque ele era o homem da família. Então, na realidade, também no ordenamento jurídico, a gente teve algumas mudanças significativas com a Constituição de 88, com várias outras leis no Código Civil, no Código Penal, né? Leis como a Lei Maria da Penha, leis que falam sobre a questão da violência contra a mulher, do feminicídio, violência doméstica e por aí vai. Então, efetivamente, isso também trouxe algumas complexidades no casamento. Porque se antes você tinha aquela velha história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não era assim? Agora não. Né? Agora você tem um outro ordenamento jurídico. A mulher passou a poder votar, a mulher passou a poder participar do esporte que ela queria. Até algumas décadas atrás, a mulher não podia jogar futebol. Ora, entende? Você tinha profissões que eram para mulher, profissões que eram para homem. Então, isso tudo, né, militarismo, por exemplo, e tal, né, tudo isso você tinha, participação política. Então, o ordenamento jurídico foi modificando, mudando, e o papel da mulher e do homem foram criando uma proximidade a nível de direitos. Só que, gente, isso traz consequências também. Muitas das vezes, principalmente numa sociedade machista como a nossa, né, patriarcal e muito preconceituosa e discriminatória, você tem dificultadores. E isso gerou, infelizmente, porque a gente precisa ainda de um amadurecimento social e cultural muito grande, mas isso gerou, sim, questões que impactaram no casamento e nas relações, né, entre as pessoas de uma forma geral, mas em especial entre homens e mulheres. E, por fim, como dificultadores, essa ideia do casamento que antes era indissolúvel. Lembram daquela velha história, o que Deus une, o homem não separa. Isso, na realidade, também estava posto no próprio ordenamento jurídico, né, os processos de divórcio. Já teve época que não existia divórcio. Depois, mesmo com o divórcio, eram processos muito complexos, que não dependiam apenas da vontade do sujeito, seja da mulher ou seja do homem, em especial não dependiam só da vontade da mulher.
Então, tinha toda uma complexidade para você se separar, para você se divorciar e tudo mais. Então, essa contraposição da ideia de um casamento indissolúvel, um casamento que seria eterno, uma sentença sentencial, né? Uma sentença perene, ele se contrapõe hoje ao casamento que, na realidade, ele pode ser desfeito a qualquer momento. E as pessoas hoje usufruem disso, né? Iniciei o nosso programa falando de uma estatística que hoje fica cada vez mais amplificada, que é das separações dos casamentos. Hoje, até os 15 anos de casamento, 50% ou mais das pessoas se separam, né? E, às vezes, se separam, essa separação ela não é porque as pessoas, às vezes, não se gostam. Às vezes, as incompatibilidades, as divergências, as diferenças, elas levam a uma separação, ainda que as pessoas, às vezes, até se gostem e se deem bem em diversos âmbitos, né? Mas, às vezes, as pessoas não querem mais. Ficou fácil também se separar. E aí, óbvio, né, que a gente precisa, então, questionar sobre essa coisa da perfeição do relacionamento. Se você já tem esses dificultadores, esses 4 que eu apontei hoje, mas você tem muitos outros nos casamentos contemporâneos, a gente precisa tentar entender, então, efetivamente o que seja um relacionamento, um casamento da contemporaneidade. Eu costumo pensar no relacionamento mais saudável como um arquipélago, sabe? Sabe aquele conjunto de ilhas que constitui ali quase que um pequeno continente de ilhas, porque elas têm propriedades ali muito próximas, né? A sua vegetação, o seu clima e tal, são muito próximas, mas elas são separadas por um braço de mar. E a relação, eu acho essa metáfora tão bonita, porque a relação é um pouco isso, você cria um certo hibridismo, uma proximidade, uma intimidade com o outro muito grande. Mas é preciso entender que existe um braço de mar ali que separa essas ilhas. Essa ideia de não, nós somos um só, isso é bonito poeticamente. Isso é bonito como uma utopia que você persegue, né? Como uma coisa metafórica, como um sentimento. Mas, na prática, é preciso entender que o casamento ele é composto por 2 sujeitos. E se você os confunde demais, você pode estar diante de uma simbiose, de um relacionamento tóxico, ou até do apagamento de um dos sujeitos em detrimento de outro. Então, é preciso entender que existe ali um braço de mar que separa essas ilhas desse belíssimo arquipélago que é a relação, o casamento. Também é muito importante entender que não dá para impor ou para acreditar que você vai alinhar totalmente esses 2 sujeitos. Não, eu e a fulana, ou eu e o fulano, nós vamos chegar a um momento de alinhamento absoluto. Nós estamos caminhando para isso. Espera aí, como é que você vai alinhar os níveis de cortisona, de dopamina, né, de neurotransmissores? Como é que você vai alinhar um metabolismo? Como é que você vai alinhar um pensamento em absoluto? Quando eu falo do alinhamento, eu falo de um alinhamento absoluto. Claro que você alinha, mas você alinha de uma forma torta, de uma forma que desalinha de vez em quando, de uma forma que existem os conflitos, as divergências, e não um alinhamento absoluto. Se você espera isso de um casamento, você vai comprometê-lo. Você pode estar levando ele efetivamente a um fracasso, porque não é razoavelmente possível você
criar um alinhamento absoluto. O que a gente poderia pensar como algo saudável para um casamento hoje, um casamento imperfeito e não um casamento perfeito, seria uma boa divisão de tarefas, uma boa divisão de ideias, uma divisão mais equinânime, mais justa. Se você consegue fazer isso dentro de um casamento, você pode sim estar projetando, criando a construção de um casamento efetivamente mais feliz, mais equilibrado. Quando você admite uma divisão razoável de tarefas, mais justa, né? De ideias, de objetivos. Não, peraí, eu vou ceder um pouquinho ali, o outro vai ceder um pouquinho aqui. Isso já é bacana, mas sem essa ideia da perfeição absoluta. O casamento, então, nessa perspectiva, seria um contrato eficaz, quando você consegue efetivar ali uma contratuação, né, juntar ali com o outro, estabelecer uma relação contratual que seja eficaz, que dê certo, né, que não saia atropelando as cláusulas uma atrás das outras ali, né, e dê tudo errado no final. Se você conseguir manter uma contratuação eficaz, já é bacana, sem essa ideia absoluta da perfeição. Até porque o casamento, gente, é algo que se modificou com o tempo e continua se modificando. Pensar numa ideia de casamento há 100 anos atrás não é, em absoluto, a mesma ideia de casamento de 50 anos atrás. E que não é, em absoluto, a mesma ideia de casamento de hoje. E não será daqui a 50 anos. Então, não dá para pensar num casamento perfeito à medida que a própria ideia de casamento ela vai se modificando. Além disso, a ideia de casamento ela também conserva uma individualidade. Mesmo no casamento entre duas pessoas, a ideia de casamento é diferente entre essas duas pessoas. Às vezes até começa com objetivos diferentes. Às vezes o cara pensa, não, eu vou me casar porque eu quero... chega dessa vida de farra, eu tenho que parar com alguém, né? Eu vou... E a mulher, às vezes, não. Às vezes ela quer, não. Agora que vai começar a vida, eu junto com alguém, né? Eu quero ter alguém para fazer isso. Então, olha só, às vezes as divergências elas são até conceituais, ideais. Então, não dá para ter um casamento perfeito se você tem uma pluralidade da ideia de casamento. E aí, óbvio, né, que é importante você perguntar quantos casamentos que você conhece hoje que são perfeitos? Quantos amigos você tem que têm casamentos perfeitos? Quantos casamentos você viveu, para aqueles que viveu vários casamentos, quantos casamentos você viveu que foram perfeitos? Então, assim, é importante, de fato, abandonar, começar a deixar um pouco para trás essa ideia do casamento perfeito e pensar num casamento bacana, num casamento possível, num casamento ético, né? É preciso também começar a perder o medo de perder, porque muitas vezes o que atrapalha um casamento é aquele medo permanente de perder, né? Você acha que não pode falhar, você acha que alguma coisa está de errado, você acha que tem que dar conta de tudo, você acha que tem que fazer sexo pelo menos 3 vezes por semana sempre, ou 4, ou 5, ou uma, né? Você acha que tem que gozar todas as vezes, você acha que tem que entender, ser compreensivo 24 horas por dia. Espera lá. Senão você vai perder, senão vai dar errado, senão vai fenecer. Não é assim. Às vezes você não vai dar conta de tudo, às vezes você não vai chegar ao ápice, às vezes você não vai ter vontade de transar, às vezes você não vai acertar no tempero ou no sal da comida que você fez para o outro, às vezes você não quer ir no lugar que a pessoa quer. Isso não pode ser uma sentença de final. Isso não pode ser algo que vai te levar a perder o relacionamento. E o outro que está do outro lado também, quando observa essas falhas, quando fica frente a frente com as falhas do outro, também não pode
querer terminar. Então, isso tem que ser uma combinação, uma homeostase, um equilíbrio, né? Muitas das pessoas que trocam de companheiros, atualmente, trocam porque querem ser escutados, porque acham que não são mais interessantes para aquelas pessoas, e aí trocam de companheiros porque não, preciso de uma nova pessoa que vai achar graça naquela piada que eu já contei 1000 vezes, ou que vai achar interessante a minha história de vida, que essa pessoa já conhece, não é mais interessante, né? Que vai sentir prazer no meu corpo, porque é uma novidade. Então, olha só, poxa, mas será que é preciso trocar de companheiro? Imagine se toda vez que você se sentir desinteressante ou que o outro te achar desinteressante, você achar que tem que trocar, né? Aí é o que Bauman falou sobre os relacionamentos líquidos, né, os amores líquidos, essa dificuldade tão grande de a gente criar vínculo. Tem que estar perfeito, senão você tem que começar de novo, tem que romper, tem que terminar. Não é bem assim. A relação, ela também precisa ser algo para você crescer. A relação, ela precisa ser algo para você se reconstruir, se ressignificar. A relação também precisa ser algo para você buscar apoio, para você ter colaboração, né? Para você trocar, para você se colocar em dúvida, para você se refletir, para você fazer diferente. Espera lá, se o sexo já não está tão bom, você tem que obrigatoriamente ter outra pessoa, tem que ser o fim. O que pode ser feito para isso ser ali repaginado, né? Veja bem, não estou fazendo aqui não estou colocando um posicionamento moral, não, que você tem que ficar no relacionamento. Não. Para algumas pessoas, o casamento não é um formato interessante hoje em dia. Tem gente que não. Eu prefiro ter um parceiro sexual por semana, ou por dia, ou por mês, ou por quinzena. Não quero ter o mesmo parceiro fixo. Isso hoje em dia é possível, é um formato. O casamento não é também um formato absoluto hoje de relação. Por isso, ele também não pode ser perfeito, né? Ele não pode atender a uma ideia de perfeição, porque para muitos ele nem serve. Mas, ora, em você se casando, e você optando por isso, e isso sendo algo que te motivou, também não precisa estar fadado ao fracasso se ele não for perfeito. Se ele não for tudo de bom, se ele não for absoluto, se ele não for bom o tempo todo. Porque as coisas não serão boas o tempo todo, né? Como diria Sartre, o importante é que não tenha má fé, que você não haja de má fé. Poxa, se há uma boa intenção, isso não teria jeito, mas se há uma boa intenção, se há de fato um desejo pelo outro, se você tem um vínculo, por que não investir nisso, né? Então, é só você não ficar atribuindo todo o erro ao outro. Tudo que deu errado o problema é do outro, né? É o seu companheiro ou a sua companheira que estão errados. Não, você tem que começar a ver a sua parte também, o que você está errando. Porque, veja bem, você perceber o seu erro é uma forma de você crescer, de você evoluir, de você mudar. E aí, gente, tem uma coisa interessante nisso tudo, que é exatamente você identificar que o relacionamento ele é crítico. O bom relacionamento é quando o relacionamento ele é crítico. O outro, às vezes, ele bota uma luz, um holofote em cima da sua mediocridade, da nossa mediocridade. Sabe, quando a gente persiste num erro, quando a gente é mesquinho, quando a gente é falho, o outro ele nos aponta isso. Ele é um outro universo. Mas isso pode ser bom, isso não precisa ser ruim, né? Isso não precisa ser ruim. Assim como a intimidade. A intimidade ela é um desafio. A intimidade é um desafio. Não vá dizer que você entrar no banheiro logo depois que o outro fez número 2, que isso é maravilhoso, porque não é. Isso é um desafio.
Você vê o outro quando ele acorda, descabelado, é um desafio. Você ir dar o beijinho de bom dia e ter o bafo é um desafio. Você chegar de noite, a pessoa o dia inteiro tirar o calçado e estar com chulé é um desafio. Aqueles vícios de comportamento são um desafio. Isso não é bonito, não, gente, não é maravilhoso, não. Então, não vai ter perfeição nisso. A intimidade ela é uma ferida do que poderia se pensar de uma perfeição do casamento. Ora, mas casamento é intimidade. Casamento é rotina. E a rotina ela está aí, né? Todo dia, todo dia. Ora, vocês olhem pro apresentador Alan Christ, você fala, nossa, eu adoro os programas do Alan Christ. É fácil me aturar por 1 hora. Eu quero ver me aturar todo dia. Então, isso, a intimidade, ela também coloca em xeque essa ideia da perfeição do casamento, né? Mas a gente vai fazer um intervalinho, vamos voltar já já, dizendo o que a gente pode fazer, então, para efetivamente vivenciar um casamento imperfeito, mas, sobretudo, um casamento bom e que pode dar muito certo e ser muito fértil. Ó, é só o tempo de tomar uma aguinha, a gente volta já já no nosso portal educativo. Que jogo você joga? Força? Estratégia? Velocidade? Esse jogo é nosso. Game é vida. Ensina. Vencer é coragem. Game é diversão. É profissão. É igualdade. A gente aprende. Vence obstáculos. Game é atitude. Game é pra você. O jogo mudou. Mude pra fibra. Mude pra Leste Telecom. Internet 100% fibra ótica. Fibra ótica de verdade. De volta aqui no nosso portal educativo, hoje falando sobre casamento. Veja bem, a construção do casamento imperfeito. É uma provocação que a gente está fazendo desde o início do programa sobre essa reflexão, né? Essa ideia do casamento perfeito que tanta gente busca, tanta gente almeja, tanta gente objetiva, e na realidade talvez o casamento mais feliz, o casamento mais equilibrado, mais homeostático e que realmente possa dar certo, seja aquele casamento que admite as suas imperfeições, que são intrínsecas a essa junção de universos. As duas pessoas, né? Duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com contextos diferentes, culturas diferentes. Esse choque de universos que se pretende enquanto relação, e essa instituição, né, milenar chamada casamento, ela precisa ser destituída do lugar da perfeição e colocada efetivamente na construção do lugar possível, né, do lugar do encontro, que é efetivamente aquele casamento onde a ética, o respeito, a troca acontecem, sem que isso precise estar no plano ou no âmbito da perfeição. Muita gente hoje termina um casamento talvez por motivos errados, não por motivos certos, né? O que seria motivo errado e motivo certo? O que seria motivo errado e motivo certo dentro de um casamento, de uma relação? Gente, motivo certo para você terminar uma relação. Isso é importante que fique muito pacificado, acho que para todos. Violência. As violências, elas são um motivo efetivamente certo para você terminar uma relação. Os outros motivos, eles obrigatoriamente não são motivos certos. Ah, eu tive uma queda de libido. A gente passou, estamos 10 anos juntos, tal, não é mais a mesma coisa. Eu já não gosto, já não sinto aquela motivação de procurar. Na hora H eu já não estou mais daquele jeito. Eu já olho, já não é mais a mesma coisa. Espera aí, gente, a queda de libido vai acontecer.
Isso é fato. Você tem que inventar, você tem que incrementar, você tem que propiciar lugares, ocasiões diferentes, você tem que se cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, você tem que ter momentos ali privativos do casal, né? Você tem que ter fantasias, mas a queda de libido ela vai acontecer com o tempo. Isso vamos ser aqui, não sejamos hipócritas, né? Vamos falar da realidade. Mas dá para conduzir isso, dá para repaginar, dá para ressignificar, né? Isso você tem que se adaptar, você tem que investir, você tem que animar com alguns recursos, né? Agora, mudar de companhia não vai ser objetivamente a solução para isso, a não ser que você queira. Que não, eu não quero mais, eu quero ter, como eu falei, dei o exemplo, ter um companheiro por dia, por semana, por aí vai, né? Aí tudo bem. Mas fora isso, você pode sim. Tem gente que se dá bem como servidor público, é aquele cara que gosta de ter o salário certinho, né, e tal. Tem gente que já quer ser empreendedor. Não, eu vou me jogar, eu vou ver, vou testar. Gente, isso depende de cada um, não é uma fórmula, não é fechado. Mas dá para ser feliz como servidor público? Dá. Para uns vai ser melhor. Ah, mas dá para ser feliz como empreendedor, ter altos e baixos e tal? Dá. Isso aí é de cada um, né? Mas existe um certo encantamento na repetição, no cotidiano. Claro que existe. Como diria Garcia Marques, né? O grande escritor Garcia Marques. Há um encantamento nessa rotina, nessa repetição, nesse dia a dia. Por que não? Né? O sol ele não se põe todo dia, não nasce todo dia. A lua não aparece para a gente direto. Isso não é bonito de se ver? A gente não espera o dia amanhecer, a gente não espera, às vezes, um entardecer. Ora, qual o problema disso, né? Isso pode ser bonito, sim, todos os dias, né? E, às vezes, você tem que adaptar. Para alguns casais, às vezes, chega um momento que dormir de conchinha pode ser muito mais gostoso até num determinado dia do que aquele sexo voraz. Vai ter dia que você vai gostar mais de dormir de conchinha, ainda que acorde com o braço dormente de manhã, né? Mas às vezes vai ser gostoso dormir de conchinha, né? Tomar um vinho, bater um papo, tomar um refrigerante, uma água mineral. Então isso é possível, gente, né? Isso não é o fim do relacionamento, né? Então é preciso fazer esse ajuste e que é saudável, né? E que é saudável. Uma vez uma pessoa falou assim, mas tem gente que só se motiva a partir de bizarrices, né, no sexo, na relação. Mas tem gente que vai achar que bizarrice é você transar e ter desejo pelo outro por 40 anos. Então, peraí, a gente não pode uniformizar tudo, achar que tudo vale para todo mundo da mesma forma. Essa adaptação é necessária. A gente tem alguns comentários que estão aparecendo para a gente aqui, o público está participando, né? Isso é muito legal. E aqui no Portal Educativo a gente tem essa característica de interação. Às vezes o tempo corre, mas a gente quer dialogar com você que está aí do outro lado. Então, vou pedir o nosso operador aqui para passar para a gente alguns comentários que a gente quer, enfim, dialogar com você que está aí do outro lado, participando com a gente. Primeiramente, boa tarde. Pastora Márcia, ela comentou o seguinte: parabéns pelo conteúdo, muitas famílias precisam desse entendimento. O número de casos de feminicídio cresceu em 5% entre 2021 e 2022 no Brasil, aponta o levantamento. Em média, houve um caso a cada 6 horas no país. O número é o maior desde a lei do feminicídio que entrou em vigor em 2015. Essas mulheres estavam acreditando na mudança do parceiro e lutando pelo seu casamento. Qual é o seu conselho quanto a isso? Primeiro, como eu contextualizei lá no início do programa, né? A gente, esse formato contemporâneo de sociedade é fruto ainda de uma sociedade extremamente patriarcal,
extremamente machista, extremamente preconceituosa e discriminatória, excludente. A nossa sociedade, ela se forjou assim, né? E, inclusive, em termos de ordenamento jurídico, de direitos, garantia de direitos e tudo mais. A gente vem trabalhando numa evolução disso, mas a gente está num período de transição. O feminicídio, ele é uma ferida social gravíssima. A violência contra a mulher é uma ferida social gravíssima. Quando a gente fala desses números, que são números muito alarmantes, a gente está falando de uma pequena amostragem, porque ainda existem muitas situações de violência que são veladas, que estão nos muros domésticos e que não avolumam essas estatísticas. Ainda existe muito silêncio nessas dores. Ainda existem muitos silêncios nesses corpos, nessas mentes, nessas vozes, e que a gente precisa trazer para a discussão, para a reflexão e para a mudança social, a prática social. Então, eu entendo que, quando a gente traz essa ideia da violência para o nosso tema do casamento, é exatamente a ruptura dessa ideia do casamento perfeito. Ela já é uma forma de você desmistificar, né, essa relação perfeita. Porque a relação perfeita, ela é uma relação fictícia, mentirosa. Como acontecia lá com os meus bisavós, né? Quando o meu bisavô, né? Estou falando ficticiamente, né? Os nossos antepassados, homens, levavam suas amantes para tomar café da manhã e as nossas mulheres antepassadas tinham que servir o café de muito bom grado. Isso se sabia. E falasse alguma coisa para ver. Nós estamos falando de uma família onde quem sentava primeiro à mesa e escolhia o melhor pedaço de frango ou de carne era o homem. Depois os outros poderiam escolher. Quem dava a palavra final e a decisão, né, do ambiente doméstico era o homem. Então, aí a mulher é ensinada, as meninas eram ensinadas a limpar a casa e os afazeres domésticos, e os meninos ensinados a ir para o trabalho braçal. Tal. Então, a própria ideia de casamento perfeito, ela é uma ideia machista, ela é uma ideia patriarcal, ela é uma ideia retrógrada. Quando a gente traz a provocação aqui da ideia de um casamento imperfeito, é exatamente por isso, porque há divergência. Porque há o conflito, há a diferença, há a pluralidade, há mais de uma voz, há mais de um pensamento, há mais de um universo que está ali nesse plano dialético, porque tem que ser um plano dialético. É imperfeito porque é dialético, porque se fosse um monólogo, né? Se fosse uma voz única, estaria perfeito. Se não há divergência, se não há pluralidade, há uma pseudo-perfeição, uma falsa perfeição. Então, eu acho que a gente trabalhar, assim, a ideia do casamento imperfeito já é uma forma de você mudar essa realidade e começar a pensar que é preciso haver uma complementariedade emocional para o casamento ser bom. Ele não precisa ser perfeito, mas tem que se complementar. Você tem que ter um equilíbrio ali de forças, de desejos, de objetivos, de ideias. Percebe? Você tem que ter uma cumplicidade. É uma outra coisa que é preciso que seja fertilizada nos casamentos. A cumplicidade. A ideia de um objetivo comum, partilhado, né? Dialogado. A ideia do apoio, da colaboração.
a ideia da escuta, porque há muito pouco escuta hoje. As pessoas se falam, às vezes você tem casais ali que um está falando, o outro está falando. Eu falo isso como terapeuta de casais também, né? Quantas vezes no meu consultório, primeira sessão, então, primeira consulta de terapia em casal é fatal. Os dois chegam, daqui a pouco um começa a falar, o outro atropela, está falando. Quando você olha ali, clinicamente, são duas pessoas falando solitariamente. São dois monólogos, duas linhas paralelas que não se cruzam. Então, essa cumplicidade, essa colaboração é preciso. É preciso se escutar. É preciso escutar o outro também. É preciso ter empatia. Um outro fator que eu falo que é importantíssimo, que é a base de tudo. Sabe o alicerce, quando você faz aquele primeiro, a sapata lá? É o respeito. Se não há respeito, não há nada. Não há respeito, não se fala em casamento, não se fala em relação. Pode passar batido, pode ir para outra. Não há respeito, não há possibilidade de casamento. Eu lembro uma vez uma paciente falou assim, houve um tapa no rosto. O tapa no rosto ele é de um simbolismo tão grande que às vezes ele não é um tapa físico, né? Às vezes ele é um tapa de uma fala, de uma palavra. Mas o tapa no rosto, ele é de uma agressão, né? De uma violência. Você ultrapassa todos os princípios ali da possibilidade relacional. Acabou. Você está numa selva. Você está numa selva. E numa selva não há casamento. Né? Não há casamento. O leão e a leoa estão ali. Se chegar um leão mais forte, acabou. Né? Ou se a leoa não quiser, vai virar, vai ter briga, não vai dar. Né? Ou se estão os dois servos ali copulando e chega um leão, acabou. É assim. E a selva é assim. E se você tem isso, a falta do respeito, você está numa selva relacional. Na selva relacional não há casamento. Não há cumplicidade, não há colaboração, não há mais nada. Essa questão do respeito também passa pela individualidade. Porque, apesar de serem duas pessoas ali em homeostase, em sinapse afetiva, emocional, social, mas é preciso entender que são duas pessoas diferentes. E são pessoas diferentes, são universos diferentes. Tem que haver esse momento do respeito. Às vezes a pessoa quer ficar só, às vezes a pessoa quer pensar sozinha, às vezes a pessoa quer um momento dela. Espera aí. Isso é possível e às vezes é muito saudável, inclusive. Tem que haver, gente, a diversão. Os casais, diversas pesquisas mostram isso, os casais que efetivamente são mais felizes, né, mais homeostáticos, são casais que se divertem juntos. Quando o cara fala assim, tudo bem, você pode até achar bastante divertido o papo lá com seus amigos. Não, eu sou heterossexual, mas eu sou homoafetivo, porque o meu afeto está mais ali quando eu estou com os amigos, eu me sinto mais afetuoso, mais alegre. É estranho isso até, né? Mas acontece muito. Mas isso não quer dizer que você não possa estar muito alegre com seu companheiro ou com a sua companheira. Na relação de casal. Pelo contrário, isso é fabuloso. Quando o casal, né, eu falo casal, gente, né, o casal de homens, o casal de mulheres, o casal de homem e mulher, né, mas quando a gente fala no casal, se divertir, é porque há ali um encontro, né, há ali uma parceria. E a diversão em conjunto, ela é o ápice disso. A diversão, às vezes, você pega, se fosse possível fazer um mapeamento cerebral, falando agora como neurocientista, né? E todos os níveis ali de dopamina, noradrenalina, endorfina, quer dizer, se você pudesse mapear isso tudo ali na hora da diversão, às vezes isso ultrapassa o que seria o gozo, o ápice sexual, por exemplo. Então, isso é muito bom para o casal, a diversão conjunta, né? Esse binômio desejo e amor, que às vezes é tão controverso, não, mas se você deseja o que você não tem, se você tem a outra pessoa, você passa a não desejar mais, né?
Clóvis de Barros faz muito essa brincadeira, né? Essa contradição do desejo e do amor. Se você deseja o que você não tem e ama aquilo que você não tem, quando você tem, você passa a não desejar mais e, consequentemente, você passa a não amar mais. Não, mas é possível, porque você reconstrói o desejo. Você reconstrói ele a cada dia, você refaz ele, você ressignifica. Você deseja de uma outra forma, você deseja num outro viés, num outro contexto. É assim que você vai alimentando, vai fertilizando o casamento. Então é possível. Mas para isso tem que ter tempo, tem que ter investimento, tem que ter dedicação. Não se constrói um casamento ou não se sustenta um casamento se você não investe, se você não se dedica, se você não tem um tempo em comum. Não é isso? Nosso casamento é maravilhoso, mas a gente quase não se vê. Pode ser maravilhoso como um contrato, né, puro e simples familiar. Mas será que vocês estão conseguindo construir realmente uma sinergia, uma troca? Né? Então, tudo bem, o casamento ele não é perfeito. Você hoje, num dia de hoje, você tem falhas no tempo, você tem dificuldades. Mas, efetivamente, é preciso ter investimento, sim. É preciso ter projeto em comum. E é preciso, para a gente estar encerrando o nosso programa de hoje, porque nós falaríamos uns 3 programas aqui sobre relacionamentos e sobre casamento em especial, mas os 2 últimos ingredientes aí para um relacionamento, um casamento imperfeito, mas que efetivamente pode ser muito fértil e muito bom. A paciência com o outro, a paciência com você mesmo, a paciência com as suas falhas, a paciência de reeditar os seus posicionamentos, seus comportamentos, seus pensamentos e tentar não cometer o mesmo erro. A paciência de quando o outro comete o mesmo erro, você poder falar de novo, você poder dialogar, você poder engolir sapo. Gente, relacionamento é engolir sapo. E às vezes é cada sapão, rapaz, que você precisa jogar água, precisa, né, forçar, ele para na garganta, mas é preciso ter a habilidade de engolir sapos, porque não vai ser perfeito, porque não vai ser bom o tempo todo, porque não vai haver concordância sempre. E é preciso ceder, óbvio, né? E com isso manter o vínculo. Quando você cede, você mantém o vínculo. Os vínculos hoje, gente, são muito difíceis de serem mantidos. A nossa sociedade ela é uma sociedade da descartabilidade. Você descarta tudo. Você descarta o celular, você descarta a comida, né? Você descarta até os eletrônicos. Você quer coisa mais hoje volátil do que a sua relação e a sua manutenção de eletrônicos? Antigamente você tinha uma máquina de lavar 10 anos, 20 anos com a mesma máquina de lavar. A televisão, a cama, o colchão. Hoje tudo isso é produzido para ser descartado. E num tempo mais breve possível. Né? Esses dias minha filha vai fazer 15 anos daqui a pouco. A gente estava discutindo sobre a possibilidade de um iPhone de presente. Ah, mas tem um iPhone tal. Não, mas até lá já vai ser o iPhone 20. Mas como se está no iPhone 14? Espera lá, como é que é isso? Não, mas isso é assim, isso é... Não, então vamos parar aqui, vamos parar no tempo, vamos fechar o... Né? E aí você vê o quanto isso impacta as relações. As relações, elas também estão imersas nessa era da descartabilidade. E o casamento, gente, é uma relação que se pressupõe como uma relação que deseja durar, perdurar. Então, é preciso também fazer essa semeadura, essa fertilização do vínculo. E a gente encerrando hoje nosso bate-papo sobre casamento, o que fica para a gente é a ideia de um casamento efetivamente possível. Não um casamento perfeito, mas um casamento imperfeito. Um casamento que admite as imperfeições da vida, as imperfeições do encontro entre 2 universos, as imperfeições do dia a dia, do cotidiano, as imperfeições de cada um de nós. Então, um casamento que efetivamente seja possível, bom, ético, dialético, é o casamento
que se admita enquanto um casamento imperfeito. Vamos ficando por aqui com o nosso portal educativo, finalizando com a homenagem às mulheres. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Os outros 364 dias são prioritariamente também Dia das Mulheres. Você tem 2 certezas na vida. Uma é que você nasceu de uma mulher. E a outra é que o mundo, a sociedade, este planeta não pode existir, não pode evoluir sem a mulher, com seu brilhantismo que consegue juntar acolhida com firmeza, emoção e essa flexibilidade de entender o outro, de acolher o outro, com também a decisão, o poder da fortaleza da decisão. A mulher que consegue ser emoção e razão ao mesmo tempo e se equilibrar diante de tudo isso. Parabéns às mulheres, um abraço e até semana que vem. Você viu na TV Ondas de Maricá, Portal Educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, o psicólogo neurocientista Dr. Alan Christie. Programa Portal Educativo.